de volta aqui no nosso estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, no pavilhão de exposições do AMB. Nossa conversa agora é com a Ângela Oliveira, ela que é pesquisadora de tecnologia. É um prazer enorme conversar com você. Você que está super envolvida numa das principais atrações dessa edição aqui da Campus Party, né, Ângela? Você tem o campeonato, é Printer Chef, né? Que é um campeonato de bioimpressão de alimentos. Bom, eu sou totalmente leiga nesse assunto e quem está em casa com certeza também. Eu gostaria que você contasse do que se trata e por que está atraindo tanta gente. Claro, imagina. Obrigada em primeiro lugar por estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer. Peço desculpas a todos pela minha voz, mas enfim, como você falou, eu estou envolvida com printer e a gente fica realmente muito envolvida. É uma competição gastronômica a partir de alimentos bioimpressos. O que é isso? Hoje em dia a gente consegue, a partir de uma impressão, isolar o alimento, replicar no laboratório e imprimir. Por exemplo, no caso de um animal, esse é o protocolo que mais me enche os olhos e é por isso que eu comecei a estudar. Você dá uma anestesia no animal, tira um pedacinho, leva para o laboratório, isola a proteína, expande aquelas células. A partir das células você imprime um bife de picanha com o marmoreio que você quiser, sem nenhuma crueldade, sem precisar matar o animal e o melhor de tudo, com o mesmo sabor de picanha. É isso que eu ia te perguntar, o gosto fica igual? Igual, é porque é a mesma coisa, é um bife de picanha, só que ele foi feito sem a crueldade animal. Isso deve ser acessível à população em médio prazo? Como é que está essa tecnologia em relação à acessibilidade? Claro, esse é o grande desafio agora. Quando eu tive a ideia de trazer isso para campus, eu sou como pesquisadora de tecnologia, a gente não para. Sou curiosa de natureza, então quanto mais a gente estuda, eu sempre falo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada e precisa estudar mais ainda. E com relação a isso, foi mais uma grande surpresa. Eu descobri que a gente tem, inclusive em Singapura já existe um restaurante que serve às pessoas um nugget de frango a partir de células-tronco. Qual a grande vantagem, além de não matar os animais? É que ele é livre de hormônio, de antibiótico, é um alimento muito puro, de extremo valor proteico. E aí ele abre um leque de opções. Por exemplo, aqui na campus, nós resolvemos fazer um festival gastronômico de bioimpressão de carne. Nós estamos usando matriz celular de legumes, de verduras, por conta de legislação. Mas a gente aqui imprime um alimento e aí os chefes, são todos estudantes de gastronomia, vêm para cá, fazem pratos que harmonizem com aquele alimento bioimpresso. E a gente julga. O melhor de todos eles vai ganhar um curso em Buenos Aires com o chefe Henrique Salcedo para aprender mais sobre gastronomia. E eu acho que esse é o papel da campus, é a ponte, fazer as pessoas mudarem a vida, estudarem, ganharem coisas diferentes, terem divulgação, além de fazer uma coisa nova, né? E agora, de onde surgiu a ideia da bioimpressão de alimentos? Assim, você é jornalista, você estava me contando. Sim. Me conta um pouco da tua história, como é que você chegou até aqui? Na verdade, eu já estava... Há 8 anos atrás eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, mais precisamente com lixo. Eu vi uma tecnologia muito legal e, enfim, que transformava o lixo em energia sem queima. E era muito legal porque não tinha nenhum gás tóxico, sabe? A quantidade de energia era uma quantidade muito grande e eu fiquei muito impressionada, era bom demais para ser verdade. E eu comecei a estudar e ver se realmente aquilo fazia sentido. E não fazia. Era muito melhor do que eu imaginava. E aí eu fiquei encantada, comecei a ver os desafios, montamos a primeira usina termoquímica catalítica sob vácuo. Esse nome comprido para dizer que não tem oxigênio. E a gente, hoje já temos 4 usinas e, enfim, começaram a vir algumas outras demandas em relação a agrotóxicos, a hormônios. Comecei a estudar um pouquinho isso. E a partir daí eu vi que os animais, a forma como eles eram alimentados, passava tudo para a gente. Tem até o Dr. Laí Ribeiro, ele fala muito que nós não somos mais aquilo que a gente come, nós somos o que os nossos alimentos comem.
e é a mais pura verdade, infelizmente. Então, foi aí que eu comecei a ver quais seriam as outras alternativas. E uma alternativa que eu achei muito viável foi essa. Comecei a pesquisar, fui atrás de alguns laboratórios que já estavam estudando isso. Fiz algumas pontes, claro, entre alguns amigos, e resolvi trazer para Campos. E você acredita, bom, o que você percebe dessa galera nova que está circulando por aqui quando tem contato com essa tecnologia, que é algo que não, é uma tecnologia que não está difundida ainda? Ah, eles ficam enlouquecidos. Foi muito engraçado o feedback do pessoal lá do laboratório. Hoje, passou um menininho, assim, de 8 anos e falou assim, tio, qual é o filamento? Aí ele falou, não é filamento, é alimento. Como assim, é alimento? Aí ele, é alimento, vem aqui que eu vou te mostrar. E não acredita, e depois fica maravilhado. E abre, como eu te falei, um leque gigantesco. Crianças, eu lembrei agora porque eu falei dele, por exemplo, se seu filho não gosta de brócolis, imagina você poder pegar todas as propriedades de brócolis, colocar numa barra de chocolate, imprimir uma barra de chocolate com as propriedades de um brócolis. Ele não vai comer? Fantástico. Vai Sonho comer. de toda mãe, eu acho. Não é? Também acho. E quais os benefícios? Na verdade, a revolução que isso pode trazer, aí a gente não está falando só de alimentação, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de saúde. Conta pra gente o que isso pode trazer de benefício, já traz, né, de benefício para meio ambiente, saúde. Claro, imagina você não ter que gastar tanta água para plantar uma batata, para tratar um animal, criar um peixe, por exemplo. Eles agora fizeram o peixe, não sei se vocês viram, peixe de células-tronco. Foi um amigo meu que eu quero trazer aqui para Campos para a gente fazer na próxima Campos, gente. Se tiver tudo certo, a gente está fazendo filé de peixe a partir de células-tronco. Ele conseguiu fazer. Não sei se vocês sabem, mas todos os peixes do mundo estão contaminados com mercúrio. Todos. E eu achava que não. Eu pensei que fossem áreas específicas. Também. Eu pensava a área mesma de coisa. garimpo. Também. Eu achava que só de cativeiro que era contaminado. Eu procurava comer mais do mar, lógico, até por respeito. E aí ele me disse que não. Todos os peixes do mundo. Ele foi 1000 quilômetros daqui, porque ele trabalha muito com isso. E todos os peixes estavam contaminados e ele constantemente está fazendo isso. E quando ele faz esse processo, os peixes vêm livres de mercúrio. É muito legal. A possibilidade de você comer o alimento que você gosta, sem causar mal, assim, sem maltratar esse animal, e ainda ele com qualidade, certo? Exato. Com as qualidades, com as proteínas todas puras. As mais puras, porque quando você isola, você tem a proteína mesmo do animal, né? O hormônio, o antibiótico, normalmente fica na gordura dos animais e não nas células de proteína. O peixe tem uma vantagem ainda especial. Não sei se você sabe, os peixes nunca param de crescer. Não sabia. Pois é, eu também não sabia. Ai, meu Deus, será que eu tinha que saber? Eu não sabia dessa informação. Não. Eu acho que ninguém sabe, porque eu também, quer dizer, ninguém. No meu mundo, as pessoas não sabiam mesmo. Eu mesma não sabia. Então, tem, nesse caso das células, é especialmente importante, porque ele faz uma extração das células só uma vez na vida e não precisa fazer mais. Por exemplo, da carne, você extrai as células, faz 40 passagens e precisa fazer de novo. Aí você tira mais um pedacinho, mas o bicho continua vivo. No frango, você faz umas 20, 28 e precisa fazer de novo. O peixe, você tira apenas uma vez e ele vai se reproduzir para sempre, aquelas células. Sensacional. Perfeito, né? Eles vão sempre estar ali, como o animal está sempre crescendo, você vai ter sempre, por exemplo, peixes em extinção que as pessoas têm pena de comer, você já consegue consumir, porque você vai ter as células-tronco dele absolutamente puras. E além de você, tem bastante gente trabalhando com essa tecnologia no Brasil já? Como é que está o alcance disso? Tem alguns laboratórios que eu conheço, alguns amigos meus que já trabalham com isso, cada um numa área, cada um com uma especificidade. E, enfim, a BioEdTech está aqui com a gente como parceira, são meus amigos, e eles aqui estão fazendo mais base planted.
a partir das células. E tem, assim, eu acho que fora do Brasil tem muita gente, como eu te falei, tem um restaurante em Singapura, o pessoal já está falando da escalabilidade disso. Nosso objetivo aqui, meu objetivo aqui, era mostrar que era factível. Era fazer uma POC, uma prova de conceito, como eles falam, sabe? A gente mostrar, olha, dá para fazer. Agora vamos fazer, então, vamos replicar isso para todo mundo. Imagina, eu comecei, sabe aquela carne de wagyu do boi japonês criado, sim. né, com massagens, com não sei o quê? Eu tive o privilégio de experimentar, porque é uma carne muito cara. E eu fiquei pensando, é uma carne deliciosa. E eu fiquei pensando, puxa vida, não seria muito legal se todo mundo tivesse acesso a uma carne de excelente qualidade? E aí, se a gente conseguisse clonar essa carne, na minha época, quando eu comecei a imaginar, eu pensava, vamos clonar essa carne e levar para todo mundo que precisa? Ia ser muito legal, ia ser barato. Na minha cabeça era assim. Aí eu fui falar com alguns amigos meus biomédicos, foi quando eles começaram, não, Anjinha, tem coisas muito mais legais, a gente pode isolar a célula. Eu falei, gente, mas a gente precisa levar para campus, a gente precisa fazer isso. E assim nasceu o Printer Chef. Agora, essa tecnologia é fantástica, tudo que você está contando é fantástico, assim, dá vontade de conhecer, de experimentar e assim, de ver nos restaurantes. Mas eu imagino que para essa tecnologia... enfim, se difundir e mais pessoas terem acesso, eu imagino que vai haver alguma resistência de algumas áreas, né? Ou não, eu tô errada, assim, porque a pecuária, por exemplo, movimenta milhões. O que você vai acha? Continuar movimentando milhões, só que eles vão conseguir agregar mais valor ao negócio deles, porque eles vão ter um gado tratado com muito melhor qualidade. Hoje em dia, a pecuária, o agro, eles fazem um trabalho maravilhoso no Brasil. Eu admiro muito todos eles. E eles fazem com raça. E alimentar a população mundial é uma coisa gigantesca, que nós vemos que a longo prazo não tem condições. A gente não vai ter condições de alimentar todo mundo. Tanto que Elon Musk está tentando povoar outro planeta, não é à toa. E isso é uma tecnologia que pode ser, inclusive, levada para outros lugares. Imagina você levar a matriz celular para Marte e imprimir a sua batata ao invés de plantar. É uma quantidade de água muito menor, de tempo, de energia e muito saudável. Então, eu acredito que o pessoal do agronegócio pode sim aumentar o rendimento deles até, porque eles vão conseguir tratar o animal com muito mais respeito, porque eles querem isso também. E para você fazer essa extração desse pedaço da pele que tira, na verdade você precisa de menos animais, então, não é isso? Porque você pode tirar mais vezes no mesmo animal, é isso? Está correto o meu raciocínio? Nós não fazemos biópsia, às vezes, quando a gente vai no médico, é o mesmo processo. Então o impacto ambiental vai ser realmente gigantesco, se claro, isso, né? Claro, e os animais vão poder voltar a serem tratados como animais livres, como seres vivos. Isso que me incomoda, eu não acho nada demais comer carne. Eu acho, inclusive, até quando você vê um pouquinho mais aí, a gente começa a estudar um pouquinho sobre transhumanismo, sobre nootrópicos, aqueles alimentos que passam pela barreira encefálica, e a gente precisa disso para poder continuar desenvolvendo o cérebro. Então a gente precisa disso, mas a gente não pode simplesmente ignorar que são seres vivos, serem tratados como coisas. Isso é que me incomoda. Sabe, os animais serem tratados com respeito e até haver, eventualmente, o abate de uma forma bacana, por exemplo, como a carne de wagyu. Por que é tão cara? Porque eles têm um tipo de abate em que o animal ele não libera cortisol na hora que ele vai morrer, porque ele vai ouvindo música clássica. Ele não vê o animal na sua frente sendo abatido. Nossa, é muito triste. Isso é respeito pelo animal, respeito pela vida. Sim. E por que é tão caro? Por conta disso. Por que a gente não pode tratar todos os animais dessa forma? Porque é caro. Agora, se o agricultor, o pecuarista, eles tiverem acesso a uma tecnologia dessas, eles podem simplesmente incorporar isso. Porque eles amam os animais. Eles sofrem. Eu conheci vários e eles sofrem quando eles têm que tratar os animais presos ou não conseguem dar homeopatia para todos, entende? E assim, a grande maioria quer realmente respeito e ama os animais. E a gente pode esperar isso para quanto tempo, de repente, que essa tecnologia esteja acessível a mais pessoas, a mais empresas, laboratórios, enfim?
Eu sou otimista. Eu acredito que em 2 anos a gente já tem isso aqui. Porque se já tem liberado lá em Singapura, eu vou fazer de tudo para mostrar para todo mundo que isso é possível. Assim como eu trouxe para cá, a ideia é que todo mundo possa ver, experimentar. Aqui na Campus Party, a gente não só faz o festival gastronômico, que depois eu descobri que é o primeiro no mundo. Descobri depois, a gente fez a ideia. Aqui na Campus Party é o primeiro do mundo? Do mundo, não existe um festival gastronômico de bioimpressão de alimentos no mundo inteiro. Depois que eu fiz é que eu descobri. É aquela história, né? Ninguém disse para você que não podia fazer, você foi lá e fez. É mais ou menos isso. E aí a gente trazer e mostrar para as pessoas que pode fazer. Se Singapura já está liberado, eu espero fazer o que a gente fez em relação ao lixo. Mostrar que é possível primeiro, para depois conseguir as licenças, sabe? É isso que eu ia te perguntar também em relação à legislação, porque precisa de uma legislação específica, né? Em Singapura existe? Existe. Singapura já tem a legislação para abrir até o restaurante. E eles já têm como fazer a escalabilidade, que é uma coisa muito legal. Então, o meu objetivo aqui na Campus, como pesquisadora de tecnologias, é sonhar o sonho junto com todo mundo, entendeu? Porque quando a gente sonha o sonho sozinho, é só um sonho. Quando a gente sonha com todo mundo, ele é alguma coisa. Então, a Campus é isso, é quando a gente sonha todo mundo junto, é quando o pessoal vem, acampa, fica aqui, sofre, briga, fala, passa a noite sem dormir, virando, né? Então, é isso. E o que você está achando dessa edição da Campus, Ângela? Sou suspeita, mas eu tô amando, né? Tá muito bacana, né? Muita gente legal. Com vontade de aprender, com vontade de crescer, de desenvolver, de empreender. Pessoas que se arriscam. A Campus é feita de pessoas que se arriscam. Pessoas que eu soube aqui, que vieram para cá sem dinheiro nenhum, sem saber o que era Campus, que foram no mercado, pegaram o cartão de crédito da avó, compraram ingredientes para fazer um docinho para poder vender aqui, para poder ter dinheiro para comer. Então, assim, são pessoas que se arriscam, que vêm. E quando a gente descobre isso, aí lógico, a gente faz tudo que a gente pode para que essas pessoas empreendedoras, que não importa quantos anos tenham, porque tem empreendedoras de 9 anos que são impressionantes. De 9 anos? 9 anos, que você não acredita. Que lançam, ganham hackathons, e a gente fica assim, pô, de Barbie. Não, tia, vou falar como eu comecei a empreender aos 7. Que demais. Isso é Campus. E aí a gente começa, né, a ajudar, a fazer o que a gente pode para que eles consigam chegar no objetivo deles. E aí sim faz o olho da gente brilhar, sabe? E seus olhos brilham mesmo. A gente, quando você fala da Campus, quando você fala da tecnologia também, da bioimpressão de alimentos, assim, você vai falando, a gente vai viajando, assim, viajando no bom sentido, né? Junto com você. É muito legal. Obrigada. Uma conversa inspiradora, te agradeço muito por estar aqui com a gente, por trazer esse conhecimento, algo que a maioria das pessoas não conhece. Eu, particularmente, tinha ouvido falar muito pouco ainda sobre essa tecnologia e já estou torcendo muito para que essa tecnologia se desenvolva, para que mais empresas e laboratórios tenham acesso e que a gente veja isso essa carne nos restaurantes muito em breve, né? Amém. Muito vai lá obrigada. Experimentar com a gente. Com muito prazer. Sempre leva, aliás, posso fazer um convite? Claro, por favor. Eu queria convidar todo mundo para vir aqui na Campus. Amanhã teremos a grande final do Printer Chef. Teremos também, como sempre, a degustação de alguns alimentos bem impressos. E é um prazer receber vocês e verem aqui quem vai ser o grande chefe que vai para Buenos Aires. E a gente espera fazer a diferença na vida dele também. Obrigada. Obrigada, Ângela, muito obrigada. É um prazer te conhecer, viu? Conversa inspiradora, muito conhecimento que a gente está trazendo aqui direto para o portal R7, do nosso estúdio R7 Record TV, na Campus Party 2023, aqui no pavilhão de exposições do AMB. Obrigada pela tua companhia, a gente segue por aqui. Tchau, tchau.